uma das maiores questões que às vezes a gente enfrenta, talvez a maior questão que a gente enfrenta, é às vezes não saber como ter a certeza que Deus está com você. Já sentiu assim em algum momento? Sem ter a certeza se Deus está ou não com você. Pode ser talvez quando o seu time perde. Amém. Como o Pedro perdeu. Vamos lá, acontece? Talvez quando você vai mal numa prova. Quando você bate o carro dos seus pais. Já aconteceu? Já aconteceu comigo. Talvez quando a irmã que você gostava, ela começa a namorar outra pessoa. Ou quando ela... Não sei. São coisas difíceis, na verdade. Mas pode ser o contrário. Pode ser quando o seu time ganha. Quando o Brasil ganha. Pode ser quando você vai bem na prova. Pode ser quando você começa a namorar. Olha só. A gente tem alguns exemplos disso aqui hoje. Um exemplo, principalmente. Mas seja algo ruim, ou seja algo bom. Uma questão que normalmente ela é sempre uma constante nas nossas vidas é como saber se Deus está comigo. Como saber? E eu espero hoje que à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, a gente possa responder essa pergunta tão importante nessa manhã. Como saber se Deus está comigo? Isaías 41, versículo 8. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão comigo? Sim. Talvez é a questão mais importante, não é? Isaías 41, versículo 8. A Bíblia diz: você, porém, ó Israel, é meu servo. Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Aqui Deus deixa claro para o povo dele, de Israel: eu estou com você. Eu estou com você. Esse é o título da nossa aula hoje. Eu estou com você. Deus queria, por meio de Isaías aqui, dar a certeza que mesmo em um tempo difícil como esse, em que o povo de Deus começava a caminhar, Ele ainda estava com eles. E é algo que a gente ouve sempre por aí, não é? Eu já ouvi várias vezes, muitas pessoas religiosas dizerem, não só para mim, mas para outras pessoas, que Deus sempre vai estar com você. Então essa convicção que a gente pode tirar daqui não é que Deus sempre vai estar com você. Não importa o quão terrível seja a sua vida, não importa as circunstâncias, os problemas que você passa, Deus sempre vai estar com você, não é verdade? Se você acredita nisso, abre comigo em Ezequias 32. Vamos lá comigo no livro de Ezequias da Bíblia. Porque Deus sempre vai estar com a gente, não é? Ezequias 32. Quem chegar, fala: cheguei. Alguém chegou em Ezequias? Não, para mim. Não? Ezequiel, certo? Ninguém achou o livro de Ezequias? Talvez alguns de vocês abriram até, fala a verdade. Talvez eu te enganei. Mas por quê? Olha só, Ezequias, fala a verdade. Parece um bom livro quando você ouve, não é? Deve estar na Bíblia, Ezequias. Parece bíblico esse nome, não é? Soa agradável esse nome. Na verdade, nossa, deixa eu ver o que Deus vai me falar em Ezequias. Eu li ontem no meu tempo com Deus. Claro, Ezequias, quem não leu? Da mesma forma, parece bom o que
convence, não é? Que Deus sempre vai estar com você. Parece agradável, parece até verdade. Mas só porque soa bem, só porque conforta ouvir, não significa que é verdade. E hoje a gente vai debater talvez uma das maiores falsas doutrinas que existe. De que Deus sempre vai estar com você. Sim, o título de hoje é Eu Estou com Você. A gente vai entender em que ponto a gente precisa chegar para que Deus esteja com a gente. Mas nem sempre Deus, Ele vai estar com a gente. Vamos lá em 2 Crônicas 32. A gente vai ver sobre Ezequias. Não no livro de Ezequias, porque não existe, mas no livro de Crônicas. Amém. Tá bom? Então algumas pessoas estavam bravas comigo agora. Ezequiel! É verdade, não tem Ezequias. Mas sim, aparece Ezequias no livro de Crônicas. Vamos lá, 2 Crônicas 32. Vocês estão comigo, igreja? Sim! Vamos lá. 2 Crônicas 32, 24. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal milagroso. Então, se você ler ainda mais profundamente no paralelo em Reis, a Bíblia diz que Deus manda um profeta falar a Ezequias. Ezequias, arruma suas coisas, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina até essa notícia hoje. Nath, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer hoje. Versículo 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconheceu o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Não veio. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho, azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Então a Bíblia fala um pouco da história de Ezequias aqui. Que inicialmente ele foi orgulhoso. E que Deus, por isso, humilhou ele, mas depois ele foi humilde. E por ser humilde, Deus abençoou muito Ezequias, dando muitas coisas durante o reinado dele. Mas aí vem o versículo 30. Foi Ezequias quem bloqueou o manancial superior da fonte de On e canalizou água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Eu não sei se você tem a mesma Bíblia que eu. Aqui diz que Deus deixou Ezequias. Porque apesar dele ser humilde, ele se humilhar, Deus abençoar, depois, aqui diz, quando chegaram os oficiais da Babilônia, para verem tudo que ele tinha, ele se orgulhou de novo. E a Bíblia diz que Deus o deixou para provar o seu coração. Então, sabe essa frase que a gente ouve muito por aí? Que Deus sempre vai estar com você. Não importa o que aconteça, não importa o que você faça, Deus sempre vai estar com você. Ela não está na Bíblia. Aqui diz que Deus deixou Ezequias, que foi na realidade um dos melhores reis de Israel. Ele foi um rei muito bom. Sim, ele teve um final orgulhoso, mas olha só, a Bíblia conta no começo do capítulo ainda, quando Senaqueribe, junto com o império da Síria, eles cercaram a cidade de Jerusalém. E Ezequias orou para Deus. Ele clamou a Deus. E Deus matou todos os inimigos.
Depois a Bíblia fala, quando Ezequias, ele ficou doente, a ponto do profeta dizer que ele ia morrer. E o que Ezequias fez? Ele orou a Deus de novo. Deus ouviu a oração dele e curou ele, e deu mais anos de vida. Mas agora, quando tudo parece bem, quando diz que tudo o que ele fez tinha sucesso, Deus deixou ele para provar. Então, muitas vezes, a gente pensa que Deus deixou a gente. Por isso vem essa pergunta: será que Deus está comigo? Você já sentiu alguma vez que Deus te deixou? Então, muitas vezes a gente compreende mal também essa passagem. A gente pode ir no outro extremo. Então tem um extremo que não é verdade, que Deus sempre vai estar com você. Agora tem um outro extremo que às vezes a gente pode ir, de que Deus sempre deixa a gente. Isso não é verdade. Olha só, Deus não deixou Ezequias quando o inimigo, o exército inimigo, circundou a cidade. Eu esqueci português agora. Quando o exército inimigo rodeou a cidade, Deus não abandonou Ezequias. Quando Ezequias ficou doente, a Bíblia não diz que Deus deixou ele. Mas aqui, agora sim, a gente vê que Deus deixou ele. Então, nos momentos mais difíceis da vida dele, Deus estava lá. Quando o povo de Deus estava sendo ameaçado, quando a vida dele estava sendo ameaçada, Deus não deixou Ezequias. Mas agora, irmãos, agora sim, quando tudo parecia bem, Deus deixou. Então, não é um extremo nem outro. Não é que Deus sempre deixa e não é que Deus nunca deixa. Mas em alguns momentos Deus nos deixa para provar os nossos corações, assim como Ele provou Ezequias. Olha só comigo Romanos 1. Boa, Vini. Então Deus deixou Ezequias para provar o orgulho dele. Então Romanos 1 fala um pouco de orgulho. Olha o que fala. Portanto, a ira de Deus, versículo 18, é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e se rebelaram entre si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, em alguns momentos, Deus nos deixa para nos provar. Quando a Bíblia diz que Deus deixou Ezequias, não significa que Deus abandonou Ezequias. Deus deixou ele momentaneamente. Mas isso significa que ele estava mal, que ele estava perdido nesse momento, que ele perdeu a salvação. Deus não abandonou ele, Deus deixou ele. Deus deixou para provar o coração dele. E Deus prova os nossos corações também. Mas em alguns momentos, a gente insiste em manter o nosso orgulho. Mesmo Deus provando, mesmo Deus deixando a gente por amor. E é sobre isso que fala Romanos 1. Que muitas pessoas, ainda vendo os atributos de Deus, decidem não crer em Deus.
pessoas, entendendo o que é certo e o que é errado, mesmo sem a Bíblia, Deus nos deu consciência, elas decidem se entregar à impureza sexual, à imoralidade sexual, ao homossexualismo. E fala aqui claramente nessa passagem sobre isso. Então, eu acredito que é uma escritura relevante, especialmente hoje, que o mundo celebra o orgulho gay. E é algo muito triste na realidade, irmãos. Claro, como cristãos, a gente ama todas as pessoas. A gente quer ajudar todas as pessoas a estarem perto de Deus. Então, a gente ama os homossexuais. Mas a gente tem que... O que é amar é ajudar a entender que o que eles fazem é errado aos olhos de Deus. O que eles fazem não agrada a Deus. E aqui a Bíblia diz, em 3 trechos, que Deus entrega. Então, o conceito é que Deus nos deixa para provar. Mas se você insiste no seu orgulho, se você insiste no seu pecado, seja ele qual for, sexual, pode ser mentira, pode ser tristeza, Deus te entrega a esse pecado, por amor. Então, o conceito é que Deus te deixa para te provar, mas Deus está disposto a avançar ainda mais um passo, que é te entregar. E ainda como discípulos, Deus pode nos entregar. Se você insiste em pecado, em impureza sexual, se você insiste em falta de fé, em tristeza, em mentira, Deus te entrega a esse pecado. E chega um ponto que você pode voltar a ser escravo disso. E permanecer escravo para sempre. Então a Bíblia diz aqui 3 vezes que Deus nos entrega. Tem algum pecado na sua vida que você tem insistido recentemente? Então me dá muito temor entender isso, que Deus nos entrega. Para muitos de nós, Deus já entregou. Principalmente, eu diria, homens. Homens em relação ao pecado sexual, Deus já te entregou esse pecado no passado. Por a gente ter pecado muito no mundo. Talvez para as mulheres, talvez a questão mais difícil é a impureza de coração. Talvez Deus já te entregou nessa área, te dando uma tendência crítica, mas o ponto é, como discípulos, a gente tem que lutar, família. A gente tem que lutar nas provas de Deus. A gente tem que lutar por quê? Porque com Deus a gente pode mudar. Com Deus a gente pode mudar. E Deus, Ele nos prova, Deus ainda nos entrega com qual intuito? Para a gente poder estar mais perto dEle. Essa é a razão. Então, eu lembro quando meus pais me deixaram. Eles me deixaram. Então, eu estava voltando para o carro, eles entraram primeiro no carro, eu fui abrir a porta de trás e meu pai acelerou com o carro. Porque ele achou que eu estava dentro já. E eles andaram no quarteirão e eu corri atrás deles. E meus pais estavam fugindo de mim. E eu vi eles pararem no farol, eu quase cheguei, quase toquei o carro. E daí eles aceleraram e fui embora. Então, eu já senti alguns momentos como que Deus me deixou, mas é algo terrível. Eu já senti meus pais me deixando. Eu lembro, dificilmente eu choro, mas eu lembro que eu quase chorei. Sabe que, mas não foi um choro com lágrimas, sabe quando você vê criança às vezes chorando assim? Você vai ver, isso é um choro. Então, quando eu vi que eu não conseguia mais alcançar meus pais, eu consegui. Foi isso que eu chorei. E naqueles momentos, meus pais me deixaram, mas meus pais não me abandonaram. Eles me deixaram momentaneamente. Depois, como bons pais, eles estavam no carro conversando, minha mãe me disse. E ela falou, o que você acha, Vi? Aí eu vi com silêncio. Ela, Vi? Ela olhou e não tinha ninguém no banco de trás. E ela, a gente perdeu ele! Daí meu pai deu um drift no carro. Ele voltou a me pegar. Por quê? Porque são meus pais. Entenda isso. Um pai, ele nunca vai querer abandonar o filho dele. Sim, ainda eles me provaram ali por um pouco de tempo, que eles falam, nunca falei com estranhos. Então eu não falei com ninguém naquele tempo, naquele momento que eu fiquei sozinho. Eu esperei eles lá no lugar e eles vieram me buscar. Então dessa mesma forma, irmãos, Deus nos prova, mas para o nosso bem, porque Ele nos ama. Agora, um segundo conceito depois disso, lá em 2 Crônicas 15, vocês estão comigo?
Sim. Vamos lá, 2 Crônicas 15. Essa é uma boa escritura. 2 Crônicas 15, versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: escute-me, Asa. Ele está falando com o rei aqui, mas não só com o rei. Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. Deus fala com todo o povo. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Segundo ponto, eu estarei com você, se você estiver comigo. Primeiro ponto de hoje, Deus, eu não estou sempre com você. Então, em alguns momentos, sim, Deus nos deixa. Mas são momentos raros, talvez são momentos pontuais na nossa vida. Mas o que a gente pode ter certeza que sempre acontece é o que Deus fala aqui para Asa e para o povo de Benjamim e de Judá. Que você está com Deus, Deus está com você, se você está com Deus. Você quer saber se Deus está com você? Essa foi a pergunta do início da aula. É fácil. É muito fácil saber se Deus está com você. É só perguntar se você está com Deus. Entenda isso, o problema nunca é com Deus. Nunca. O problema sempre é com a gente. E aqui a Bíblia diz claramente, se você está com Deus, Ele está com você. Mas se você o abandonar, e a gente é quem abandona Deus, não é Deus quem abandona a gente. Deus deixa, mas Ele não abandona, mas a gente pode abandonar Deus. E se a gente abandona Deus, a Bíblia diz que Ele vai nos abandonar. E a gente tem que ter temor. E se você ler em contexto, o que Deus manda Asa fazer é destruir os ídolos do povo. Então, aquilo que pode fazer com que a gente abandone a Deus são os nossos ídolos. São os nossos pecados. Porque, entenda isso, o primeiro passo é Deus te prova. Deus, Ele te entrega. Mas pode chegar um ponto em que Ele te abandona. Se você não destrói com seus ídolos. Uma outra escritura que fala um pouco sobre isso é Josué 5. Vamos lá comigo. Ele ensina esse conceito também. Estão comigo, família? Vamos lá. Josué 5. Prega, irmão. Josué 5,13 diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém. Uau, que passagem incrível! É uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. Aqui Josué, ele entra na Terra Prometida, e depois de vencer já a batalha contra Jericó, que foi uma vitória incrível na realidade. Então olha só como Deus ele prova a gente depois das vitórias. Um anjo aparece para ele. E muitos acreditam que esse anjo, na realidade, é Jesus pré-encarnado. Porque Josué, ele se prostra ao anjo. Ele adora o anjo. E a Bíblia mesmo diz que os anjos, eles não podem, não devem ser adorados. Então, é o que muitos teólogos acreditam. Mas Josué, ele se depara com esse anjo e ele pergunta: você é por nós? Pelo povo de Deus? Ou por nossos inimigos? E a resposta dele é a melhor possível: nenhuma coisa, nem outra. Tem outras versões ainda, outras traduções, que o anjo simplesmente diz: não. Você é por nós ou por nossos inimigos? Não. É só isso. Porque a pergunta não é essa. Essa não é a pergunta certa. A pergunta não é de que lado Deus está. Deus está do lado de Deus.
A pergunta é de que lado você está essa manhã? Você está do lado de Deus? Você está do lado das Escrituras? A questão sempre é com a gente. A questão não é se Deus está de um lado ou de outro, é se você está de um lado ou de outro. E se do lado que você está, esse é o lado de Deus. E Josué que se prostra, a Bíblia diz, em sinal de respeito. E o anjo fala, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Então é interessante porque a sandália, na verdade, é um símbolo daquilo que separava Josué do sagrado, do santo, que era a terra. Então o anjo fala, tira de você essa barreira que separa você do sagrado, você do santo. E isso na realidade é simplesmente um sinal de respeito, tirar as sandálias, é um sinal de reverência, mas é mais do que isso. Ele estava tirando uma barreira que existia ali. E me fez pensar, ok, a pergunta não é se Deus está com a gente, é se a gente está com Deus, mas como a gente pode estar com Deus? Essa é a pergunta, não é? A pergunta é sacrifício. A resposta é sacrifício. A gente está com Deus quando a gente sacrifica. No caso de Josué, foram as sandálias. No caso do Mateus, talvez foi a barba. Mas é interessante porque sacrifício vem do latim sacrificium. E essa palavra sacrificium, ela é composta de duas metades, etimologicamente. A primeira é sarcer, que significa sagrado. A segunda é facere, que significa fazer. Então olha que interessante, literalmente a palavra sacrifício significa fazer sagrado, tornar sagrado. Tornar, a gente pode com isso tornar qualquer ato sagrado nas nossas vidas, desde que a gente sacrifique algo. Olha que interessante, a gente pode tornar algo sagrado quando a gente se empenha em fazer algo que custa alguma coisa. Como eu falei, para Josué custou as sandálias. E para a gente? Talvez esse final de semestre. Talvez você está morto. Depois das provas, depois da universidade. Ou ainda no meio do ano com trabalho. E é isso, a gente se desgasta ao longo do ano, do semestre. Mas é aí que o sacrifício começa. É aí que a gente começa a ter ainda mais possibilidade de tornar as coisas que a gente faz sagradas para Deus. Então, sabe quando você chega em casa cansado e tudo conspira para que você não compartilhe sua fé naquele dia? Quando você está esgotado do trabalho. Sabe quando você, às vezes, está moído do dia passado, do dia anterior, e tudo que você não quer é acordar para ter seu tempo com Deus, para orar a Deus de manhã, acordar mais cedo talvez, numa semana intensa. Sabe quando você não tem tempo de respirar no seu trabalho, talvez? Quando não tem um segundo sequer, mas mesmo assim você acorda cedo e ora. Mesmo assim você acorda mais cedo para ter o seu tempo com Deus de manhã. Sabe quando a sua semana está super ocupada e mesmo assim você acha um tempo para amar uma pessoa, convidar uma pessoa para estudar a Bíblia, para conhecer das Escrituras e amar a vida dela. Quando você separa do seu tempo alguns minutos que seja para meditar na palavra de Deus, quando tudo conspira que você não faça, quando você faz isso, você torna esse ato sagrado. E é extraordinário isso no fim do semestre, não é? Porque é dessa forma que nós vamos estar com Deus, tornando constantemente aquilo que importa para Deus algo sagrado nas nossas vidas. Para algumas pessoas, o momento mais sagrado é do futebol. Para nós como discípulos, o momento mais sagrado, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. São nossos tempos com Deus. É o nosso evangelismo. Você tem que entender que não existe nada mais sagrado na sua vida do que isso. E sim, às vezes vão ter algumas barreiras. Mas se você sacrifica para tirar essas barreiras, Deus torna esse seu ato um ato sagrado. Não é incrível? Amém. E como Deus disse para Asa, se você buscar Deus hoje, se você tomar a decisão de buscar Deus de todo o seu coração,
a Bíblia diz que Deus deixará que você o encontre. Amém. Então é isso, é priorizar Deus. Se você está visitando a gente hoje, prioriza Deus na sua semana. Prioriza estudar a Bíblia com alguém que te convidou aqui hoje. Estuda a Bíblia, entenda como tornar as suas ações na sua vida sagradas para Deus. Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas o meu trabalho eu já dedico para Deus. A minha faculdade eu já dedico para Deus. Eu não preciso dar mais tempo do que isso. Na realidade não. Porque se você faz isso sem sacrifício, se você faz isso só para você, não há um ato sagrado. Mas como discípulos, a gente pode tornar as nossas ações sagradas para Deus. Vamos terminar nosso último ponto em Mateus 28. Vocês estão comigo? Sim. Vamos lá, Mateus 28. Então, eu estou com você. Primeiro ponto. Eu não estou sempre com você. Segundo ponto, eu estarei com você se você estiver comigo. E terceiro ponto, acho que vocês já sabem. Versículo 16. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Terceiro ponto, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É isso que Jesus disse para os discípulos dele. Essa é a grande comissão de Jesus. E essa frase final, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, serve não só para eles, para os 11 que estavam aqui, mas serve para nós também. E essa talvez é a promessa mais incrível da Bíblia, não é? Que Jesus vai estar com você até o fim dos tempos. Mas tem uma condição para isso. É o que ele diz no versículo 18: vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Fazendo isso, aí sim Jesus vai estar com a gente até o fim dos tempos. O que me chama a atenção aqui é no versículo 16 e 17, que diz: quando Jesus ressurreto, ele subiu no monte da Galileia. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, mesmo vendo Jesus ressurreto, ainda assim alguns discípulos, eles duvidaram. E é assim que as dúvidas entram no nosso coração. Quando a gente não vive a grande comissão. Quando a gente não está empenhado em fazer discípulos, em ajudar pessoas. Aí as dúvidas entram. Mas eu me perguntei, então, eu já li algumas vezes essa passagem na minha vida, mas eu me perguntei dessa vez, mas do que eles duvidaram, afinal? Uma boa pergunta, não é? Porque Jesus estava ali na frente deles. Seria difícil duvidar de Jesus. Talvez eles duvidaram que Jesus ressuscitou. Mas essa é a quarta aparição de Jesus, depois que ele ressuscitou. Inclusive, ele já tinha aparecido para os 11, quando eles estavam reclusos, e depois para Tomé. E Tomé tinha duvidado, lembra? E ele encostou no lado de Jesus, encostou na mão onde tinha o prego. Então, talvez eles duvidaram que Jesus ressuscitou ainda, mas talvez não. Então, a questão é, do que eles duvidaram aqui? Talvez a resposta seja essa. Eles duvidaram que Jesus estaria com eles ainda. Por isso ele dá a promessa. Mas com a promessa, ele dá a comissão, ele dá a ordem. Vão e façam discípulos. E aí sim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, esses eram os últimos momentos de Jesus na terra com os discípulos. Os últimos. Ele estava prestes a ascender e os discípulos sabiam disso. Ele não ia estar mais fisicamente com eles. Da mesma forma como ele não está fisicamente aqui com a gente. Mas Jesus diz: se vocês me obedecerem, se vocês fizerem discípulos, não importa que não esteja fisicamente, espiritualmente eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. E essa é a promessa que a gente precisa. Nada mais. Para saber se Deus, se Jesus está com você, é muito fácil. Saiba se você está com Ele antes. Mas como está com Ele?
estando na grande comissão. Essa é a forma. Então, talvez alguns de nós ainda duvide aqui, no íntimo do nosso coração, se Jesus está com um movimento. Então, se você vê isso aqui é parte de um movimento de discípulos ao redor do mundo. Então, a gente viu discípulos de Moscou aqui, lá da Rússia, discípulos de Kiev, e é incrível isso, ver que o padrão de Jesus de fazer discípulos é o mesmo aqui, é o mesmo do outro lado do mundo. Mas talvez a gente ainda duvide disso. Será que Deus está com movimento agora? Será? Olha que incrível. Eu não sei se você sabia dessa estatística, mas a cada 3 horas, uma pessoa se batiza no movimento. No novo movimento de Deus. Não é incrível isso? No final desse culto, a gente vai ter um novo irmão em Cristo em algum lugar do mundo. Não é fantástico? Às vezes a gente pode talvez duvidar do culto de sábado, que é uma grande mudança. Mudar de domingo de manhã para sábado à noite. Talvez a gente duvide aqui. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Olha só o que aconteceu ontem. Então, por vários eventos na igreja, simultâneos, a gente teve só 17 discípulos no English Service. Só. Mas a gente estava muito animado para Deus lá. E esses 17 discípulos tiveram 12 pessoas visitando lá. 12! Com 17 discípulos. Olha que fantástico que Deus pode fazer. É claro, a questão não é sábado, domingo, a questão é ter fé, irmãos. Amém. Que Deus vai abençoar. Talvez a gente duvida se Deus foi com você agora. E a resposta continua sendo simples. Enquanto nós estivermos empenhados em fazer discípulos, em abrir a nossa boca, em compartilhar a nossa fé, em estudar a Bíblia, amar as pessoas, em batizar, em discipular, ajudar depois do batismo, com as escrituras ainda. Enquanto a gente estiver na grande comissão, esteja certo de algo, que Deus, Jesus, vai estar com você até o fim dos tempos. Amém. Eu estou animado com o nosso arraial semana que vem. Então a gente vai estar lá no Vila Lobos, no último domingo do mês. Orem para que não chova. E a gente vai fazer o arraial da Oeste. E o mais legal não é a comida, ainda que vai ser bom. O mais legal não vai ser a dança, a quadrilha. Eu quero ver o Valdir dançando lá. Mas o incrível vai ser ver pessoas que a gente ama, pessoas do nosso trabalho, da nossa família, amém, ouvindo a mensagem de Deus lá. Vai ser o último culto do Luca e da Sofia aqui. O último culto de domingo. Então vai ser incrível ver ele pregando a palavra de Deus. Vai ser incrível ver a mensagem de Deus sendo pregada. Vai ser incrível ver almas sendo salvas. E a gente tem fé que algumas pessoas aqui estão animadas para ser batizadas, tipo Léo. Então talvez no dia do batismo do Léo lá, você não vai querer perder isso. Mas você não vai querer que as pessoas ao seu redor também percam. Eu tenho uma certeza, família. Eu tenho uma certeza. Deus está com essa igreja. Deus está. Porque a gente está com Deus. Deus está com esse culto de domingo. Deus está, porque eu tenho fé que se cada um de nós pega um desses convites e trabalha duro para cumprir a grande comissão, Deus vai abençoar. Deus já abençoou. Imagina se cada um de nós faz aquilo que a gente viu no culto inglês ontem. Se cada discípulo da região oeste vive a grande comissão, entende que por meio dela Deus está com você. Imagina isso. Se os 17 que estavam lá, sozinhos, desamparados, tiveram 12 pessoas, imagina os 80 discípulos da Oeste. Imagina encher aquele parque. Imagina as pessoas verem a palavra, a mensagem sendo pregada. Imagina as pessoas vendo o Léo lá, super animado. Essa é a chave. Por isso Jesus mesmo disse, e Deus em Isaías, eu estou com você. E para ele seja glória. Amém.